Bom, vamos a mais uma orientação a respeito de polígonos e dessa vez a gente vai tratar das diagonais. Então, o assunto aqui a respeito do número, de diagonais de um polígono. Então, três situações importantes: o número de diagonais de um polígono qualquer, o número de diagonais de um polígono que passam pelo centro desse polígono e o número de diagonais do polígono que não passam pelo centro, ok? Então vamos lá, pessoal. O primeiro caso é o seguinte: números de diagonais do polígono, de um polígono qualquer que passam pelos... Perdão, o número de diagonais de um polígono qualquer é obtida, calculada por uma regra, por uma fórmula matemática que diz que as diagonais, que é a quantidade de diagonais, é definida por n. Quem é n nessa história? É o número de lados do polígono. Então, n vezes n menos 3, de regra n vezes n menos 3, tudo isso dividido por 2. Então tá aí, ó. Assim a gente define a quantidade de diagonais que o polígono possui, tá ok? Vamos usar um exemplo aqui bem simplificado, que é do quadrilátero. O quadrilátero é um polígono de 4 lados. E se a gente observar com um pouquinho de cuidado, nós vamos perceber que, no caso do quadrilátero, a gente conta com duas diagonais. E isso viria daqui, né, gente? Porque, afinal de contas, se eu tenho como regra n vezes n menos 3 sobre 2, eu teria ali, no caso do quadrilátero, no lugar do n entra 4 vezes 4 menos 3 sobre 2. E aí, quando você faz 4 menos 3 dá 1. 1 vezes 4 é 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, o número de diagonais de um quadrilátero é igual a 2. O quadrilátero possui duas diagonais. Isso só para confirmar a ideia de que, se eu tiver que calcular a quantidade de diagonais de um polígono qualquer, eu vou usar essa regra: n vezes n menos 3 dividido por 2. Ok? De regra, é assim que a gente calcula. E aí surge uma outra questão importante, que é definir a quantidade de diagonais de um polígono que passam pelo seu centro. Então toma cuidado, porque isso só pode ser observado no caso de um polígono que seja regular. Essa regra é uma regra de polígono regular. Não é para qualquer polígono. Tem que ser polígono com lados e ângulos iguais. Polígono que tenha lados e ângulos iguais, polígono regular. Ok? Então, a primeira característica que tem que ser observada aí, que é importante, é essa: a quantidade de diagonais que passam pelo centro do polígono, ela é obtida a partir de uma regra, mas isso só funciona se o polígono em questão for um polígono regular, lados e ângulos iguais. Aí, pessoal, é simples, ó. Número de diagonais que passam pelo centro, vou botar assim, ó, diagonais do centro, aquelas que passam pelo centro, é igual a n, que é o número
de lados dividido por 2. Uma regrinha, então, bem simples aí, ó. Uma regrinha bem simples. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando. Se a gente estivesse aqui tratando de um polígono de 14 lados. Se esse polígono de 14 lados for regular, a quantidade de diagonais desse polígono que passa pelo centro é 14 dividido por 2, 7 delas passam pelo centro. Isso não é a quantidade de diagonais do polígono. Para calcular a quantidade de diagonais do polígono, eu vou usar o quê? N vezes N menos 3 dividido por 2. Assim eu defino a quantidade de diagonais do polígono. Agora, se eu quiser saber quantas passam pelo centro, cuidado, só dá para calcular se ele for regular. Aí eu uso a regra N, que é o número de lados, dividido por 2. Fica uma dica. Se eu preciso dividir por 2, só é possível calcular a quantidade de diagonais do polígono, que passam pelo centro, só é possível calcular isso na hipótese de que o número de lados seja par, porque senão você não consegue dividir por 2. Então, gente, ó, mais uma condição aí, esse N, que é o número de lados, tem que ser par, tem que ser um número par, combinado? E aí, ao mesmo tempo, eu penso no seguinte, e se eu tiver que calcular o número de diagonais do polígono que não passam pelo centro? Aí, de regra, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o número de diagonais do polígono, D é o número de diagonais do polígono, menos o número de diagonais que passam pelo centro, menos o número de diagonais que passam pelo centro. E aí eu vou encontrar, o número de diagonais que não passam pelo centro. Ou seja, se eu calculo o total, que é o número total de diagonais, e a partir desse número total eu defino depois o número de diagonais que passam pelo centro, pegando o total de diagonais e subtraindo aquelas que passam pelo centro, eu vou encontrar aquelas que não passam pelo centro, ok? Vamos fazer um ensaio aqui, pessoal. Vamos falar de um polígono, ó, vou botar aqui como exemplo. Vamos falar de um polígono que tenha 12. Que tenham 12 lados, tá? N igual a 12. Ah, vale dizer que não passam pelo centro. Condição sine qua non, sem a qual não. Condição de existência. O polígono tem que ser regular. Se não for polígono regular, não é possível calcular esse número de diagonais que não passa pelo centro. Mas vamos ao exemplo aqui, ó. Estou falando de um polígono. Estou falando aqui de um polígono que possui 12 diagonais. Perdão, que possui 12 lados, ok? Como forma de tratar, de exemplificar o que a gente fez, vamos usar um polígono de 12 lados. Quero calcular primeiro a quantidade de diagonais desse polígono. E aí o que eu faço? Diagonais, quantidade de diagonais, vai ser N. No lugar do N entra quanto? 12. Que multiplica 12 menos 3. Dividido por 2. Pode até simplificar logo aqui, ó. E aí, diagonais desse polígono. Quantas diagonais tem esse polígono? 6 vezes 12 menos 3 é igual a 9. O tal do polígono que tem 12 lados, que é o dodecágono é igual a 54. O dodecágono
possui 54 diagonais. Tudo bem? Agora vejam vocês. Seja esse dodecágono regular ou não, ele pode ser regular, ele pode não ser regular, seja como for, ele vai ter 54 diagonais. Agora, se o tal do dodecágono for regular, aí eu posso dizer quantas dessas diagonais passam pelo centro do polígono. Aí vamos lá, ó. Vamos dar continuidade aqui ao exemplo do dodecágono, que é o polígono de 12 lados. Agora, para calcular as diagonais do dodecágono que passam pelo centro. Como é que eu faço isso? N dividido por 2. Então, número de diagonais que passam pelo centro, 12 dividido por 2. O número de diagonais do dodecágono que passam pelo centro são 6. Um polígono de 12 lados possui 54 diagonais. Um polígono de 12 lados possui 54 diagonais. Dessas 54, eu posso garantir que 6 delas passam pelo centro. Se o polígono em questão, se o tal do dodecágono, possuir a característica de ser regular. Se ele for regular, dessas 54 diagonais, 6 delas passam pelo centro. Se ele for regular, eu posso dizer que ele tem 54 diagonais e 6 passam pelo centro. E aí, nesse caso, eu poderia dizer que o número de diagonais que não passam pelo centro seriam iguais a 54 menos 6, 48. 54 menos 6, 48. Então, pessoal, vamos lá, ó. Vamos resumir essa história toda assim, ó. Como é que a gente faz para calcular o número de diagonais de um polígono, seja ele regular ou não? Polígono qualquer, n vezes n menos 3 sobre 2. Agora, se o polígono for regular, se ele tiver lados e ângulos iguais, eu calculo a quantidade de diagonais que passam pelo centro do polígono, fazendo n dividido por 2. E se eu tiver que calcular quantas diagonais não passam pelo centro, eu vou pegar o total de diagonais e vou subtrair desse total a quantidade que passa pelo centro. E aí eu vou ter encontrado o número de diagonais que efetivamente não passa pelo centro. Combinado? Vamos aos estudos? Isso resume mais uma etapa daquilo que vai ser a avaliação de vocês lá na plataforma na semana que vem. Essa semana ainda tem exercício aí sobre isso. Um grande abraço, vamos em frente!